Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar de Libertadores, de Sul-Americana, de Brasileirão, né? Teve uma partida aí de cada competição. Vamos começar pela Libertadores. Aliás, antes de falar de Libertadores, eu queria falar de Botafogo, né? Que o Ramon Dias nem estreou no Botafogo. Já o Botafogo já informou que não vai dar sequência a esse projeto. Diz que o Ramon Dias vai deixar o clube. E o Eduardo Barroca é o novo treinador, né? O Eduardo Barroca volta ao Botafogo. Então, é, é, que coisa, né? Que situação. O Botafogo contratou o Ramon aí numa perspectiva de tentar mudar a situação do Botafogo, né? Uma situação que é muito delicada, a fase é muito ruim. O treinador, o Botafogo anunciou ele veio, deu uma coletiva, mas depois teve que fazer uma cirurgia, né? Viajou para o Paraguai e estava em recuperação, né? A alta dele estava prevista para o dia 7 de dezembro, tá? E aí o clube, para o clube já não tinha mais condição de esperar, né? A situação já estava muito complicada, e acho que esperou o quanto pôde. O filho do Ramon ficou aí na liderança técnica enquanto o Ramon não voltava dessa recuperação dessa cirurgia e o clube, o Botafogo não conseguiu esperar mais e acabou encerrando esse, esse vínculo com o Ramon Dias. Infelizmente, né? Infelizmente o Ramon minha opinião, tá? Era um treinador que poderia trazer algo diferente ao Botafogo. Infelizmente o filho dele, né, o auxiliar, o Emiliano Dias, não conseguiu fazer o Botafogo render da forma como o clube esperava. Inclusive isso gerou até uma certa polêmica, né? Polêmica não, né? O filho do Ramon falou que o Botafogo sabia exatamente o dia que o Ramon Dias ia voltar. Então, essa justificativa do que o Flamengo, perdão, o torcedor, que o Botafogo deu, não colou muito, né? Porque o Botafogo contava com uma volta, né, um pouco mais antecipada, né? Acho que essa semana contava com a volta do Ramon para essa semana. Isso não se concretizou, não acabou acontecendo e disse que não tinha mais como esperar. Enfim, uma semana a mais, claro que a situação do Botafogo é praticamente uma semana a mais, né? A situação do Botafogo é extremamente delicada, esperar uma semana é muito tempo, tá? É uma eternidade, só que já esperou até agora, né? Por que não esperar mais um pouco? Enfim, o Botafogo toma uma atitude drástica no momento em que a equipe não conseguiu ainda fazer a transição, né? Contratou um novo treinador, uma nova comissão, o treinador de fato não chegou a estrear, então a gente pode dizer que o Botafogo viveu um período aí com um, uma comissão temporária, né? Com um tapa-buraco, aí a gente pode dizer assim, e agora sim o, vem o treinador em definitivo, que viria a ser, que vem a ser o Eduardo Barroca, pode ser essa visão, né? Para quem pensa mais em projeto e tudo mais, né? Foi um período sabático aí para o Botafogo e infelizmente o sonho o sonho do projeto do Ramon Dias acabou não acontecendo, infelizmente, né? Eu lamento muito, eu, eu entendo as duas partes e eu acho que se era para tomar uma atitude tinha que ser agora, né? A gente não pode nem criticar a questão de projeto, essas coisas, porque o treinador de fato não estreou, né? Então não tem como falar, o Botafogo aposta num cara e já demite ele. Não é isso, o cara nem estreou, né? Esse é o ponto. Então não teve nenhum projeto que começou, né? Veio uma comissão, óbvio, acho que eles tentaram começar o trabalho como o Ramon faria, mas não é o treinador de fato, né? Então a gente pode dizer que não houve um início de um novo projeto. Então não tem como condenar o Botafogo agora. Que eu acho que o Ramon contribuiria um pouco mais, tá, para um esquema tático mais ofensivo, né, para o Botafogo, que é coisa que o Botafogo, eu acho que todo mundo quer hoje em dia, e que o Botafogo quer também, porque precisa fazer mais gols, né, toma muitos gols também, é claro, mas precisa fazer mais gols. O Ramon Dias eu acho que seria uma peça importante agora. Não dá para a gente condenar a situação do clube é, é, assim, catastrófica em termos de campeonato brasileiro
e o clube tenta reagir rápido, né? É o que eu falei, uma semana é muito tempo, tá? É uma eternidade para um time que está na situação que está o Botafogo, tá? Se pegar o caso do Palmeiras, por exemplo, assume um interino e o Palmeiras começa a jogar muito, aí não tem pressa nenhuma para trazer um novo treinador, né? Agora o Botafogo viveu um período aí que a gente pode dizer que foi com o interino, né? O filho do Ramon foi meio que o interino aí nesse período em que o Ramon Dias estava em recuperação. Enfim, o treinador não vai nem conseguir estrear no Botafogo. Eu lamento muito, né? Porque é um treinador que já mostrou que tem qualidade, né? E que por mais que tenham limitações, o elenco do Botafogo, eu acho que poderia contribuir muito para um Botafogo mais ofensivo, um Botafogo mais organizado. O Eduardo Barroca, claro, já fez um bom trabalho, mas acredito que chegando no Botafogo agora, ele vai conseguir sim fazer um bom trabalho. Agora, é um treinador que já teve passagem, né? Então, e não teve sequência, né? Esse é o ponto, né? O cara que já treinou o clube e que agora volta, né? Se ele deixou o clube, teve as suas razões, né? Não teve a eficiência, aquilo que o projeto, a diretoria do Botafogo imaginava de projeto. Então, é, é, acredito eu que o Ramon Dias seria um comandante um pouco mais alinhado com aquilo que o Botafogo imagina, né, que é o futebol do Botafogo para o futuro. Agora, isso não se concretiza. A contratação do Eduardo Barroca, todo respeito ao Eduardo Barroca, repito, tá? Quando ele treinou o Botafogo, ele conseguiu sim fazer um bom trabalho, na minha opinião. O Botafogo viveu situações difíceis, é claro, concordo com isso, mas tem o elenco tem as suas limitações. O clube não é de hoje que vive uma fase muito ruim, né? Não parece que não consegue virar essa chave, né? De fase ruim, né? Acho que tem muita questão psicológica envolvida, né? De toda essa pressão, enfim, acho que tem muita coisa envolvida. Não é só ficar colocando culpa no elenco, o elenco é isso, o elenco é aquilo, o elenco é fraco. Eu acho que não tem essa, tá? Até porque a gente vê clubes aí com orçamentos muito mais modestos e fazendo campanhas muito interessantes. Não é à toa que o Rogério Ceni ficou ganhou o status aí tal de melhor treinador do Brasil, talvez, para alguns, recebeu esse status treinando um modesto time do Fortaleza, tá? O Chapecoense, com todos os seus problemas financeiros, é o líder da Série B e segue embalado. Então acho que essa questão de mas a Série B é Série B. Não, tudo bem, sim, eu tô é só para ilustrar. Eu acho que assim, a limitação de elenco não é justificativa para uma fase ruim. A fase ruim, ela vem, né? As coisas, mesmo quando o time joga bem e o Botafogo já jogou muito bem essa temporada, inclusive com o destaque do Matheus Babi fazendo bastante gol. Quando a fase ruim vem, assim, às vezes é difícil sair dela e isso, quando demora a acontecer, os jogadores começam a sentir o impacto disso, né? Eles ficam com uma vibração muito negativa. E a gente vê o reflexo disso na campanha do Botafogo agora. Então, são dois pontos, né? O que eu falei. Esperou pelo Ramon até agora, acho que não custava esperar praticamente mais uma semana, mas pelo momento que vive o Botafogo, esperar uma semana é uma eternidade, né? Então acho que não dá para condenar a decisão da gestão aí do Botafogo e, e, e talvez eles tenham pensado, pô, o filho do auxiliar, filho do treinador, não está conseguindo melhorar o resultado da equipe e eu acredito eu que o treinador também não vai conseguir mudar muita coisa, né? Pode ter sido essa linha de raciocínio que eles seguiram também. Enfim, repito, não dá para condenar muito o Eduardo Barroca, o que eu falei, né, na primeira passagem dele, para mim, ele fez um bom trabalho, tá? Óbvio que é o que eu falei, se ele não teve sequência, porque não estava alinhado com aquilo que a diretoria queria. Aí vive um mau momento e já manda o cara embora. Enfim, são águas passadas. A gente torce para que ele consiga fazer um bom trabalho, porque o Botafogo tem um bom elenco e eu repito, e a gente já viu esse time do Botafogo jogar muito mais. Então, não é time para estar nessa situação que está. E a gente tem exemplos
tá? De times que viveram uma situação muito complicada e que hoje vivem, não digo tranquilidade, mas vivem uma certa tranquilidade. O destaque que a gente dá, por exemplo, é o Atlético Paranaense, né? Ficou muitas rodadas lá embaixo, conseguiu 4 vitórias consecutivas e agora está ali no meio da tabela, lógico, muito próximo em pontuação com a zona de rebaixamento, não tem nada garantido, mas está ali no meio da tabela, né? Já está distante em posições, pelo menos não em pontuação, está distante. O Corinthians flertou, né, com a zona do rebaixamento também, agora vive uma situação muito melhor. Tá? O Bragantino também, destaque da Série B do ano passado, do Campeonato Paulista desse ano, também está muito próximo, só apenas 2 pontos do Vasco, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, mas o Bragantino saiu, ficou muitas rodadas na zona do rebaixamento. Então é possível, cara. É possível sair, é possível virar a página para você sair dessa situação ruim. Agora, a resposta dos jogadores tem que ser em campo, né? Os jogadores precisam. A fase é ruim, isso acaba abalando, isso acaba é, refletindo, né, nos atletas, em todo mundo que faz parte da equipe, né? Mas eu sempre, depois que eu ouvi isso do Abel Ferreira, eu vou usar para sempre, eu acho, né? A regra, a lei das 24 horas. 24 horas para chorar uma derrota. É isso que o Botafogo tem que fazer. Perdeu mais uma, 24 horas para lamentar e acabou. Né? Depois é vida que segue. Depois de 24 horas é trabalho. Volta para a rotina normal, é como se nada tivesse acontecido. Tem que blindar o elenco, né, para que a descarga, a cobrança externa, né, não aumente ainda mais a pressão. Tá? Acho que aí é o trabalho da gestão, né, da diretoria do Botafogo de blindar os atletas. Claro que a gente tem que ter a cobrança, porque os resultados não vêm, mas tem que blindar, né, porque as redes sociais jogam ainda mais pressão, mais energia negativa para dentro desse elenco que já está numa situação muito complicada. Né? Então, que precisa de confiança, que está num momento de falta de confiança. Então, a gente espera que o Barroca consiga fazer um bom trabalho. Eu acredito que vai fazer sim, como ele já fez, e a gente fica na torcida para que o Botafogo saia dessa situação o mais rápido possível, né? Porque eu repito, não é clube para estar brigando lá embaixo, né? O que a gente já viu desse time do Botafogo rendendo é time para estar no meio da tabela para cima, né? Então, todo respeito, muitos times têm esse perfil, né? Tem essa condição de brigar no meio da tabela para cima, mas o Botafogo é um time que já mostrou isso, né, dentro de campo. Então, a situação não condiz com o que o clube pode fazer e a gente fica na torcida para que o Eduardo Barroca consiga fazer um bom trabalho, né, e consiga tirar o time dessa situação para a gente ver um campeonato sempre muito competitivo, né, tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo da tabela. Tá aproveitando que eu já estou falando da tabela do Campeonato Brasileiro, eu ia falar de Libertadores, mas já que eu comecei a falar, né, deixa eu só fechar o Campeonato Brasileiro então. Ontem teve a rodada, teve mais de um jogo da rodada, né? O Fortaleza contra o Goiás, e o Goiás está engraçadinho, hein? O Goiás empatou com o Fortaleza e tá querendo reagir, né? Muito me alegra esse empate, apesar do Fortaleza ter sido muito melhor na partida, ter tido oportunidades de vencer a partida, mas muito me alegra, tá? Peço até perdão para o torcedor do Fortaleza, tá? Que deve estar chateado com esse empate em casa. Agora, o Goiás pontuando é um campeonato mais competitivo. Eu vejo o lado do futebol, tá? Torço por uma campanha excelente do Fortaleza, né? Desde a saída do Rogério, a chegada do Chamusca, para que tenha sequência, para que a gente veja uma sequência do trabalho, para que esse time mantenha a confiança em alta. É um time muito equilibrado, é um time muito bom, passou por uma instabilidade desde a saída do Rogério Ceni, mas torço para que o projeto continue forte, tá? Mas é legal a gente ver o Goiás conseguindo reagir, né? Um time que só perdia, que estava ali no fundo do poço, continua no fundo do poço, é claro, mas uma vitória para cima do Palmeiras, agora um empate contra o Fortaleza, pontuando, né? 2 rodadas pontuando. Acho que isso é importante, né? Isso é importante principalmente
para dar confiança para o elenco. É que eu estava falando do Botafogo. Quando falta confiança, quando a fase é ruim e falta confiança, aí é a fórmula por fracasso, né? Aí entrega joga a toalha e esquece o campeonato. Acho que não é esse o caminho, né? Tem que acreditar sempre, né? Repito, é às 24 horas. Apesar da fase estar ruim, perdeu, 24 horas a gente chora, lamenta, mas depois é a vida que segue. Vamos trabalhar para tirar o time dessa situação, tá? Então, tá engraçadinho esse time do Goiás, eu espero que continue assim para sair dessa situação difícil, porque é muito chato, tá? A gente chegar no meio do campeonato, passando do meio do campeonato e já falando, putz, esse time vai ser rebaixado. É muito chato falar isso, porque a gente quer ver competitividade, tá? A gente quer que o bom futebol prevaleça. Eu fico chateado quando a gente chega termina o primeiro turno e a gente fala, esse time vão cair já, não tem como a gente mudar, não tem como a gente falar outra coisa, tá? E era isso que estava acontecendo com o Goiás. Repito, duas rodadas pontuando. Tá todo mundo muito próximo em ponto, para todo mundo que está acima do Goiás, então eu acho que não tem nada definido ainda. Tá? O Goiás tem totais condições de sair dessa situação. Agora, vencer o Palmeiras é legal, é ponto, empatar com o Fortaleza também é legal, é ponto que entra, tá, na tabela. Agora, precisa tirar ponto dos rivais diretos, tá? Acho que esse é o principal ponto. Tá? Precisa, quando vai jogar contra um time que está na zona do rebaixamento, ou brigando ali na parte de baixo da tabela, não pode dar mole, tá? Precisa pontuar. Não pode deixar o ponto ir para o adversário. Esse eu acho que é o principal ponto. E espero que esse time do Goiás esteja recuperando a confiança, tá? Porque partida em que o Goiás, inclusive, sai na frente, tá? O gol do Fernandão. E aí o Fortaleza inicia aí uma campanha de se recuperar, de buscar o empate, de buscar a virada. O Wellington Paulista, artilheiro, né, do Fortaleza, faz o gol do empate e repito, o Fortaleza teve condições totais de vencer essa partida. Não aconteceu, bom para o Goiás. Aliás, o empate não foi bom para ninguém, de qualquer forma, mas pelo menos para o Goiás, que está numa situação muito difícil, mais um ponto conta muito. Tá? Então, para o Goiás, o empate obviamente não foi bom para ninguém, tá? Porque o Fortaleza fica ali na nona colocação, também muito próximo ainda, tá? São 29 pontos do Fortaleza, mas o Vasco tem 24, né? O Vasco, tô falando, o Vasco é o primeiro time na zona do rebaixamento, são 5 pontos apenas, tá? Mas está ali na nona colocação, tá no meio da tabela, no meio para cima da tabela. Então, é um ponto que importante de certa forma, né, computar mais um ponto, mas por jogar em casa com o mandante, né, apesar de não ter torcida, jogar em casa é importante pela questão do desgaste, né, por não fazer viagens longas. Deixar escapar 3 pontos é ruim, tá, mas mantém o Fortaleza ali numa condição de meio de tabela, que é muito importante, ficar afastado da zona de rebaixamento para a moral da equipe e para o Goiás um ponto que conta muito, repito, também pela questão da moral, tá? Porque vinha de derrotas e aí você, pô, agora são 2 rodadas pontuando, dá para virar a chave, hein? A situação dá para reverter e dá para reverter, né? Acho que só depende deles. Então é uma situação delicada, né? Mas a gente espera que o time esteja recuperando a confiança para que a gente veja uma sequência de campeonato muito mais competitiva, tá? Vamos pular agora sim, tá? Para Libertadores. Guarani do Paraguai e Grêmio. 2-0 o Grêmio, tá? Jogando fora de casa, 2-0 o Grêmio. Uma partida em que o Renato Portaluppi usou a camiseta do Maradona ali, a camiseta argentina com o nome do Maradona, número 10. Partida inteira com a camiseta em homenagem ao Maradona. Bonita a homenagem, né? E o Grêmio prevaleceu. O Grêmio, danadinho o Grêmio, né? Se eu falei, se o Goiás tá engraçadinho, o Grêmio nem se fala, tá? O Grêmio é impressionante o momento que vive o Grêmio nessa temporada, tá? De resultados positivos em sequência, tá? Impressionante a fase boa que vive o Grêmio, né? Não só o Grêmio, como o Palmeiras, como o São Paulo, também, apesar do São Paulo ter deixado 2 chances de encostar na liderança, escapar,
mas também vive um bom momento, tá? O São Paulo também muito bem na temporada. Então são três times que estão vivendo um momento fantástico e o Grêmio é impressionante. Assim como o Palmeiras, o Grêmio praticamente com um pé nas quartas de final, tá? Porque 2-0 fora de casa, na Libertadores, é um baita resultado, isso é indiscutível. E pela sequência, tá? O Grêmio já é mais time que o Guarani, tá? E pela sequência positiva do Grêmio, assim, é inimaginável que o Guarani possa buscar essa classificação, tá? Lógico, repito, é o que eu falei ontem do Palmeiras. O futebol tem prega as suas peças, né? Mas a gente a gente se baseia na sequência. São dois times que estão ano após ano jogando Libertadores, então é um time que, pelo menos nessa fase da competição, não vai sentir a pressão, tá? Nossa, a gente precisa ganhar, até porque são dois times que vêm chegando na fase de mata-mata da Libertadores já nos últimos anos. Então, pressão não existe, pressão vai existir lá na frente, pela classificação. Nesse momento não existe a pressão. Segundo, as duas equipes vivem um momento fantástico na temporada. Então, e terceiro, né? Os dois são mais fortes que os adversários. Então, por esses 3 pontos, é muito improvável, tá, que o Guarani, no caso contra o Palmeiras, o Delfim, mas o Guarani contra o Grêmio consiga alguma chance de recuperação, né? Pelo resultado que tomou em casa, né? Perdendo por 2 gols de diferença e ter que ir na casa do adversário, sabendo que o adversário é mais forte, sabendo que o adversário está acostumado a jogar essa fase do campeonato, é uma situação muito delicada. Então o Grêmio, para mim, com o pé praticamente nas quartas de final, o Grêmio faz o gol com primeiro tempo, foi um primeiro tempo de boa, né? Ninguém, acho que ninguém correu grandes perigos, mas o segundo Grêmio, aí sim o Grêmio prevaleceu. O Jean-Pierre faz o primeiro gol, o PP faz o segundo, e os 2 gols contando com a velocidade do PP. Né? Impressionante como é um jogador que joga para frente, né? Como as pessoas dizem, jogador vertical. Como ele joga para frente. Ele recebe lançamento, é, é, vai para frente, cara, sem medo de ser feliz. Ele vai para cima da marcação. Primeiro gol ele participou diretamente, o segundo gol ele que fez. Então, a boa fase do Grêmio também vem casada com a boa fase do PP. Né? Impressionante. O Grêmio, acho que por um certo momento na temporada, sentiu a ausência do Everton Cebolinha, né? Que era, acho que a principal válvula de escape dessa equipe, um cara de drible, um cara de velocidade, e agora com um jogador que a gente pode dizer que é semelhante, de muita velocidade, de muita ousadia, o Grêmio encontra a sua válvula de escape e consegue, na velocidade do PP, ser muito perigoso e ser muito agressivo. Então, repito, um, praticamente um pé nas quartas de final e acho muito improvável que o Guarani consiga fazer qualquer coisa, tá? Porque, repito, momento, superioridade técnica e a questão da pressão, né? De você já estar acostumado a jogar as oitavas de final da Libertadores. Então, cascudo, né? Time cascudo e mais que isso, copeiro, né? Os times do Renato, a gente tem visto nos últimos anos, um time muito copeiro, né? Um time que gosta de jogar mata-mata. Então, a situação do Guarani já praticamente, acho que complicada, né, praticamente definida e bom para o Grêmio, bom para o Brasil que praticamente assegura mais um time tá, nas quartas de final da Libertadores. Claro, repito, o futebol tem que ser jogado, né, a gente tem que esperar para ver, mas que está numa boa situação, isso é inegável, tá, isso é indiscutível que tanto Palmeiras quanto o Grêmio quanto o próprio Santos já estão numa situação muito, mas muito confortável, tá, para a partida da volta para definir a classificação para as quartas de final. Tá? Vamos falar agora rapidamente de Copa Sul-Americana. O Vasco jogou contra o Defensa e Justiça e uma partida horrível do Vasco, hein? Uma partida feia, tá? Chegou a ter aí 29% de posse de bola o Vasco, né? Impressionante. Esse número é assustador, cara. É impressionante o que jogou mal o Vasco.
mas contra todas as expectativas, o Vasco sai na frente com um golaço do Cano, né? Um belíssimo voleio, impressionante, né? O Cano voltou a fazer gol e viveu aí um período de jejum, e quando desembesta a fazer gol é impressionante a qualidade do Cano, né, para mandar a bola para a rede. Chama muita atenção, mas foi uma partida, acho que para se esquecer, tá, do Vasco, tá? Não condiz com o que a gente tem visto do Vasco das últimas partidas, tá? De um Vasco mais organizado taticamente, um Vasco um pouco mais perigoso, um Vasco sólido defensivamente. Estava sólido, né? Foi muito bem defensivamente na partida, né? O Defensa e Justiça chegou a fazer gols, mas os gols foram anulados, e o Botafogo sai na frente e o Defensa e Justiça consegue aí na vontade, no bate, aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí uma hora foi, né? Conseguiu fazer o gol, mas repito, uma partida onde o Vasco jogou muito mal, e devido à qualidade do seu centroavante, né, do Cano, consegue sair na frente e consegue sair com um bom resultado, tá, dessa partida, porque Sul-Americana, assim como a Libertadores, o gol fora de casa tem um peso maior. Então, um bom resultado para o Vasco sair com empate, pelo contexto da partida, por ter jogado mal, acho que foi um bom resultado, consegue sair com uma certa vantagem, a gente pode dizer assim, e a gente fica na torcida para que no jogo da volta apresente um futebol um pouco melhor, porque foi feio, né? Foi doído. É o que eu falei, não condiz com o que a gente tem visto do Vasco nas últimas partidas, tá? Então, acho que até saiu no lucro, porque o Defensa teve 3 gols anulados, bem anulados, né? Aliás, mas teve 3 gols anulados, tá? Então, para o time conseguir fazer 3 gols, por mais que estejam anulados, isso significa alguma coisa. Significa que jogou muito mais futebol. Então, acho que tem que estar ligado para esse jogo da volta, porque é, é, já deu muita chance pro azar nessa partida e saiu com um resultado positivo. Então, tem uma parada difícil pela frente, tá? Precisa se recuperar, claro. Os jogadores estão cansados, a gente não pode poupar ninguém porque o Campeonato Brasileiro está muito competitivo, o time está na zona, tem tudo isso. Eu acho que tem que entrar tudo isso em questão, né? O Vasco não pode esquecer de jeito nenhum do Campeonato Brasileiro, porque é o primeiro time na zona do rebaixamento. Mas é importante, tá? Você está numa competição de mata-mata, tá? Existe o desgaste maior, existe o problema de poupar jogadores, tudo bem. Acho que tem tudo isso. Mas é importante o Vasco tentar se manter nessa competição. Eu acho que principalmente pelo trabalho, pela sequência do trabalho do Ricardo Sapinto. Tá? É mais uma competição, é mais um jogo de alto nível que vai ter o Sapinto para colocar o seu trabalho dentro de campo, né? Para ele conseguir fazer os jogadores jogarem do jeito que ele quer. Tá? Lógico que ele vai ter a dor de cabeça dele, é o treinador, o problema é dele. Ele vai ter a dor de cabeça dele de saber quem que ele tem que poupar, quem que ele tem que trocar. Agora, é importante, acho que muito importante para o Vasco continuar. Algumas pessoas vão dizer, não, é melhor que saia logo, porque senão vai focar na Sul-Americana e vai ser rebaixado. Não, eu acho que tem que dar um destaque maior para o Campeonato Brasileiro. Tá? Eu acho que o brasileiro tem que ser a prioridade para sair da zona de rebaixamento, mas também não pode deixar de lado a Copa Sul-Americana, né? Não pode esquecer a Copa Sul-Americana. É muito importante para o Vasco, ainda mais uma competição internacional, né? Continental, jogando contra times que não são do Brasil, oportunidade de jogar com os times do continente, time de outro país. É muito importante isso, né? Vivendo outro ambiente de uma competição de mata-mata, porque dá para virar chave, né? Você consegue virar chave, putz, aqui é Campeonato Brasileiro, é pontos corridos, aí vai para o outro, a adrenalina é diferente, né? O ambiente é diferente, e isso pode mexer com a confiança dos atletas, pode dar mais confiança aos jogadores, apesar do desgaste, do cansaço maior, mentalmente isso vai trazer muito mais confiança, né? Então, eu acho que é importante para o Vasco se manter nessa competição, e é importante, né, buscar a classificação
na próxima, porque tem condição, cara, assim, tem totais condições de conseguir isso. Repito, porque a gente já viu o Vasco com o Ricardo Sapinto, o Vasco jogar muito mais, né? Apesar de ter feito uma exibição horrorosa, dá para jogar muito mais e saiu com um resultado positivo, com um gol fora de casa. Tem a vantagem aí no jogo da volta do empate em 0-0, tá? Eu não acho que vai acontecer um 0-0, mas o Vasco demonstrou que defensivamente pode ser muito forte, pode ser muito sólido e de repente buscar um 0-0 não é demérito nenhum, vai exigir muito, né, dos jogadores defensivamente, há um desgaste maior, que tem que correr, tem que de repente após um contra-ataque, tem que correr para recomposição, existe esse desgaste, mas tem essa vantagem, tá, do 0-0. Então é importante o Vasco, acho que se manter nessa competição pela sequência, tá, para conseguir para o Ricardo Sapinto continuar tendo sequência no trabalho, né? Ele, pô, agora mais uma partida, apesar de ter menos tempo de treinamento, é mais uma partida para ele colocar, né, os jogadores no seu esquema de jogo, né? Ganhar o respeito dos jogadores, a confiança dos atletas, ele ter essa dor de cabeça de, de ter que pensar mais uma partida, de ter que estudar mais um adversário. Então, acho que tudo isso é importante. Tem a questão do desgaste, isso é prejudicial, sim. Acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade, sim, mas não pode deixar de lado uma competição como a Sul-Americana, porque eu acho que é importante para a sequência, para dar confiança para os atletas, né? E com isso a gente encerra o podcast de hoje, deixar o meu convite aberto para vocês, quiser que eu fale do seu clube de coração, de algum outro campeonato, deixa o seu comentário aí embaixo. Próximo podcast a gente vai atrás da informação, traz a discussão aqui para vocês. Quero desejar para todo mundo um ótimo final de semana, né? Ótimo domingo de eleição e semana que vem a gente está de volta. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.